Bom dia, pessoal, tudo bem? Professor Isaac de História aqui. Bom dia para o pessoal do 7º ano. Começamos então esse vídeo nessa manhã de segunda-feira. Eu queria dizer para vocês que eu vou gravar um pequeno vídeo aqui para vocês falando um pouco sobre o tema do nosso capítulo sobre grandes navegações. Eu resolvi essa semana gravar pequenos vídeos, né? Fazer esse teste com vocês, gravar pequenos vídeos de até 30 minutos, explicando um pouco do conteúdo. Então, vocês na semana passada leram um pouco do capítulo, fizeram um resumo, eu passei um outro texto, fizeram algumas atividades. Essa semana vocês vão ter uma atividade que no final desse vídeo eu vou explicar bem fácil o que vocês vão fazer. E antes disso, para complementar, eu vou explicar um pouquinho daquilo que vocês leram, ajudar um pouco vocês a compreender, trazer algumas informações novas aí. Vou tentar ser sucinto, né? Não ser muito prolixo no que eu vou falar, não ir muito para frente, tá? Saudade de vocês, espero que estejam bem aí. Então vamos lá, beleza, galera? Bom, primeira coisa, vocês começaram a ler um capítulo sobre grandes navegações, que era o tema que a gente estava aí terminando, né? Quando a gente parou as aulas, a gente estava começando a estudar. Então, o que foram essas grandes navegações, né? A gente já tinha estudado, então, todo o período da Idade Média ali, né? Claro que já era um conteúdo que vocês deveriam ter estudado no ano anterior. Eu fiz uma pequena revisão do que era feudalismo, de como foram o surgimento das cidades. Lá a gente já estava até meio de saco cheio de falar tanto daquilo, né? Mas eu falava para vocês da não existência de reis em quase todos os lugares, mas falava para vocês que já estava começando a surgir, então, algumas cidades, o renascimento das cidades na Europa. E um dos movimentos, um dos principais movimentos que vai acontecer no final do período medieval é o surgimento de uma ideia, de uma necessidade de busca por novos mercados. Então você deve ter visto no capítulo de vocês que uma das grandes necessidades, uma das grandes motivadoras das grandes navegações foi a busca por novos mercados, por novos compradores e por novos fornecedores de matéria-prima. O que é a matéria-prima? Dentro do sistema que vai nascer, qual é o sistema que está nascendo nesse momento? Eu falei para vocês isso já em sala de aula, que a gente estava tendo o nascimento do sistema econômico que a gente vive até hoje. O sistema econômico chamado de capitalismo. Claro que um capitalismo é muito diferente do capitalismo que a gente vive hoje, um capitalismo financeiro, baseado em bolsas de valor e em outro tipo e nesse tipo de relação econômica. Naquela época, um capitalismo comercial, baseado em balanças comerciais, em metalismo. O que é o metalismo? Uma outra iniciativa, uma outra grande busca desses países era por ouro. Tanto é que o Brasil depois veio a ser colonizado, veio a ser conquistado nessa esteira para se encontrar ouro no Brasil. Então, primeira coisa, busca de matéria-prima, madeira, busca de escravos no continente africano também, busca de ouro, busca de pedra, busca de prata. A Europa já era um continente antigo. Não antigo pensando no mundo, a gente vai, todos os continentes têm idades parecidas, mas a Europa já estava devastada, porque o homem já vivia lá há muito tempo, já existia indústria, não existia indústria como a gente vai conhecer na Revolução Industrial, mas já existia uma exploração do meio ambiente diferente das Américas, ou até mesmo de alguns lugares da Ásia ou África. Então eles vão buscar metais, vão buscar ouro, vão buscar prata, vão buscar pólvora na Índia, nessas grandes navegações. Só que aí eles encontram algumas especificidades e alguns problemas no meio desse caminho. Uma das outras funções das grandes navegações que vocês viram no capítulo de vocês é a função religiosa, né? A Europa já tinha desenvolvido o cristianismo há milhares de anos, e o cristianismo era muito forte, como eu falei nas nossas aulas. Dentro do período medieval, a Igreja Católica tinha não só o poder espiritual, o poder de salvar a alma, como o poder temporal, o poder do tempo, o poder de decisões dentro do Estado. Então, mesmo quando surge aí o absolutismo, né? Eu contei para vocês a história do surgimento dos reis.
os reis, eles estão respaldados pelo poder da igreja. Então a igreja católica vai respaldar o poder do rei. Lá o beija-mão, né? Quando o povo vai beijar a mão do rei, ele acredita que o rei é um representante divino. Então, a igreja tem um papel muito importante. E o que a igreja acha das grandes navegações? Primeiramente, ela acha que é uma importância para salvar esses povos que podem ser encontrados em novas regiões. Mas também ela vê o acaso, vê o inoportuno. Por quê? Os homens que se lançavam ao mar eram homens de grossa aventura, de grande aventura, porque o mar era um lugar desconhecido. Eu contei para vocês e reforço aqui que o mar era visto como um local onde você encontrava os monstros do mar. Pensem que hoje em dia, quando um homem sai com um barco por aí, e se o barco afundar, o que acontece? Você tem satélites, você tem dentro do próprio barco equipamentos que vão dizer onde é que afundou, por que afundou esse barco. Isso no período, aí estamos falando aí de século XV, século XIV, não tinha a menor ideia praticamente de o que aconteceu. O cara saiu de barco, não voltou, alguma coisa aconteceu. Então vamos procurar. Muita gente não tinha nem coragem de procurar esse barco. Então por que fazer essas viagens? Porque era muito rentoso economicamente. Para vocês terem uma ideia, uma caixa de pimenta que se buscava nas Índias era comprada ao equivalente hoje a $3. Bom que o dólar está um pouco mais caro hoje em dia, no Brasil pelo menos, mas o valor do dólar, mas era vendida na Europa novamente a $98. Então o valor era muito vantajoso. E o sistema era, aqueles navegadores que iam nos barcos, eles ganhavam algumas caixas dessas iguarias, né? Que eram chamadas aí de especiarias. Então, pimenta, noz moscada, cravo, canela, várias coisas que eram consideradas medicamento na Europa. Então, as grandes navegações foram impulsionadas pelo início do capitalismo. Mas antes mesmo desse início, né, o fim do feudalismo, ele vai demorando algum tempo, como a gente já falou em sala de aula, né? Um dos grandes países que vai iniciar esse processo é Portugal, como vocês viram no capítulo. Vou beber um cafezinho aqui e vamos falar um pouco das especificidades de Portugal. Por que Portugal, né? Portugal que vem depois a descobrir o Brasil, a ser o primeiro conquistador do Brasil. Por que foi Portugal o primeiro país? Como vocês viram no capítulo de vocês, Portugal tinha algumas características que facilitavam aí essa primordialidade, essa chegada primeiro nas grandes navegações. O primeiro fato é que Portugal tem uma região geográfica que favorece as grandes navegações. Obviamente, se você é um país que tem portos, né, que tem saída para o mar, você vai ter vantagens, né? Senão você vai ter que fazer acordos militares para poder ter saída para o mar. E Portugal tem uma vasta área, né? Para quem você não conhece, pode olhar o mapa aí, pegar um mapa na internet e vai olhar que Portugal tem uma vasta saída, uma ampla saída para o mar. Então Portugal, desde muito cedo, começou a desenvolver escolas de conhecimento marítimo. Outra coisa que Portugal foi um dos primeiros, não é o primeiro, mas um dos primeiros reinos, são um dos primeiros, entre ele e Inglaterra, são um dos primeiros reinos a se unificar. Ou seja, lembra quando eu falei que não existiam cidades na Europa naquele momento, eram feudos? Portugal já se unifica em um estado, primeiro do que quase todo mundo, a partir de 1291. Então, isso já facilita, né, a ele se tornar ter uma administração que vai administrar as suas grandes navegações. E além disso, vocês leram no capítulo de vocês que Portugal vai ter também uma influência da chamada dinastia de Aves. A dinastia de Aves, ela foi uma das primeiras dinastias. O que é uma dinastia? É um grupo social, um grupo familiar que assume o poder de um determinado território. Então eles são descendentes dos antigos senhores feudais, e eles unificaram Portugal em uma única monarquia. Eu expliquei para vocês o que é monarquia, vocês têm que saber já. Mono vem de um, arquia vem de forma de governo. Monarquia, governo de um só, um que manda, o rei. Então,
Portugal foi um dos primeiros países a se unificar. Hoje em dia a gente não quer viver numa monarquia. A gente tem uma democracia com todos os problemas que ela tem. É melhor que a gente tenha mais gente decidindo do que uma pessoa só. Mas naquela época, não que seja bom, mas vamos pensar que para a unificação do Estado era muito mais fácil quando um só decidia. Era muito mais fácil tomar os rumos daquele Estado absolutista, naquela monarquia. Então, aquela dinastia evitou que houvessem vários confrontos que existiam naquela região. Vamos citar como exemplo a Espanha, um país que vivia logo do lado. Portugal era dominado pelo Reino de Castela, que é o que deu origem à Espanha. Por muito tempo estiveram em guerra. E, além disso, Portugal se livrou muito mais cedo do domínio árabe. Os espanhóis ficaram mais de 600 anos sob o domínio dos árabes. A Península Ibérica ficou dominada por árabes. Isso fez com que eles demorassem muito mais tempo para sair para as grandes navegações. Não que os espanhóis não fossem muito bons no mar também, né? E não tivessem conquistado, tanto que colonizaram todos os outros países praticamente aqui da América do Sul. A gente vai estudar isso ainda ao longo da trajetória de vocês. Mas Portugal teve uma largada anterior por essa unificação política, tá? Então, a unificação que a dinastia de Aves, a monarquia em Portugal veio antes da Espanha, antes de outros países, facilitou ela a dar a largada inicial. E onde é que foi essa largada inicial? Professor, o que eles ganharam de início? Portugal foi o primeiro país a chegar no continente africano. Então, em 1415, os portugueses dominaram um território que fica bem na costa ali, partindo de Portugal e chegando na costa. Peguem um mapa na internet e deem uma olhadinha. Se eu tivesse... Com o tempo a gente vai melhorar essa nossa interação aqui. Eu vou editar vídeos, eu vou aprender a fazer isso ainda, e botar mapas aqui para vocês. Mas eles chegaram numa região chamada Ceuta, em 1415. Ceuta era um entreposto comercial dominado pelos muçulmanos, onde tinha uma fortaleza. Os portugueses chegaram, bombardearam essa fortaleza, houve uma guerra ali, e eles dominaram esse território. E ganharam o quê? Nada, não, tô brincando, ganharam alguma coisa. Ceuta era a entrada para o território africano. O que num primeiro momento, não significou um grande avanço econômico, mas significou que os portugueses começaram a entrar nesse território desconhecido. Eu, como contei em sala de aula, eles tinham medo de ir muito além nesse território, porque eles acreditavam que quando eles fossem passando e indo mais, eles iam cair. Porque tem uma coisa que a gente tem que ter também o conhecimento, uma coisa que a gente tem que saber, que o conhecimento científico era muito pequeno ainda nesse momento. E a religião barrava mais ainda esse conhecimento científico. Então, os homens portugueses eles acreditavam que quando eles chegassem numa certa linha da África, eles iam cair. Por quê? Porque eles achavam que a Terra era plana. Se a Terra é plana e é um quadrado, e ela termina em determinado lugar, você anda e você cai uma hora, né? Bom, hoje em dia tem gente dizendo que a Terra é plana. Eu não sei como é que eles estão explicando, né? Todas as imagens de satélite já mostram que a Terra não é nem redonda, ela é achatada nos polos. O professor de geografia pode contar mais para vocês. Quem acha que a Terra é plana está lá no século XIV ainda, provavelmente. Mas às vezes a cabeça da pessoa ainda não acompanhou a evolução. Acontece. Mas, vamos lá. Eles acreditavam que iam cair. E não caíram, né? Chegaram naquele lugar e não caíram lá na metade da África. E com o tempo eles foram avançando. E um dos grandes descobridores, não que seja um orgulho isso, porque matou muita gente, vocês viram no livro de vocês, foi um homem com um nome muito sugestivo, Diogo Cão. Os cachorros não tem nada a ver com isso, mas Diogo Cão era então um homem que ele entrou pelo rio chamado Rio Zaire, que é um rio enorme na África, e chegou na região do Congo, onde ele fez negócios com o líder do Congo, que era o chamado Manicongo. Era cargo muito importante no Congo, o Manicongo, e o Manicongo ele tinha escravos.
Olha só, dentro do continente africano já existia escravidão. Inclusive, os muçulmanos no norte da África, no nordeste e norte da África, já comercializavam escravos. Isso não quer dizer que a escravidão, como muita gente quer dizer, que a escravidão africana, europeia e americana, já existia escravidão na África, então foi menor. Nada a ver. A escravidão que existia na África era muito diferente da escravidão que veio existir depois. Isso é um tema que a gente vai estudar mais para frente, tá? Tanto é que era uma escravidão intertribal. O que acontecia? Quando existiam guerras entre eles, as tribos que perdiam eram escravizadas. Isso é bonito, professor? Não. Porém, é diferente de você comprar e vender escravos. É um pouco diferente, tá? Porque aí geram um vínculo econômico e vira um comércio que vai escravizar muito mais gente. Eles julgavam como correto escravizar aqueles que perdiam na guerra. Então, quando rolavam guerras, eles escravizavam os derrotados, tá? Isso é um assunto mais pra frente. O que aconteceu? Diogo Cão começou a comercializar e a negociar com o Mani Congo, o líder da região do Congo, e começou a comprar escravos, então, nessa região. E depois de um tempo, o próprio Mani Congo se converteu ao cristianismo, numa história que começa, então, a dar origem às origens do colonialismo, que é um termo que a gente vai estudar mais para frente no capítulo de vocês, mas que vai acontecer no Brasil. O Brasil foi colonizado por Portugal. O que é ser colônia? A gente vai estudar ainda durante esse ano. Pena que a gente não está junto em sala de aula, mas espero que esses vídeos ajudem por enquanto, né? Bom, passando isso, vocês viram no capítulo de vocês, espero que esteja dando para fazer um balanço, que Portugal também se valeu de uma certa tecnologia náutica. Então foram inventados a bússola nesse momento, tudo que surge, né, pessoal? Olha, a gente está vivendo agora um período desse coronavírus, né? Vai surgir uma vacina, se espera que o mais rápido possível, mas assim, todos os empecilhos que surgem na humanidade deram origem às invenções. O homem inventa coisas por interesses econômicos, e também tem interesse econômico nessa epidemia, claramente. Inventar essa vacina vai ganhar muito dinheiro também. E vai voltar a economia a girar, né? Porque a economia está parada. O Brasil vai perder muito, o mundo vai perder muito economicamente com isso, infelizmente. Mas cada momento da história tem suas invenções. Nessa época foram a bússola, o astrolábio, a caravela foi inventada nesse momento. Tanto é que os portugueses fizeram toda essa expansão marítima, mas sabe uma coisa? Os tecidos das caravelas, eles não produziam. Quem produzia eram os ingleses. Então, os ingleses lucraram muito com a produção, com a expansão portuguesa. Para vocês verem como o mercado é globalizado. Já era nessa época. Hoje em dia, é claro, é muito mais. Mas tem mais um grande assunto que a gente tem que tratar nessa pequena aula que eu estou enviando para vocês, que é o chamado a passagem para as Índias e o Tratado de Tordesilhas. Então, primeira coisa, a passagem para as Índias. Por volta de 1400 e 1453, acontece um fato muito importante para uma mudança aí no mundo. A gente vai estudar ainda ele em mais pormenores. Mas em 1453, a cidade de Constantinopla, eu já falei para vocês dela em sala de aula, lembro disso. A cidade de Constantinopla, que era a cidade de Constantino, era também conhecida como Roma do Oriente. Pesquisem lá no Google, Constantinopla, vocês vão achar um pouquinho lá o Império Bizantino, Bizâncio. Essa cidade, ela foi conquistada por um povo chamado os turcos otomanos. E os turcos otomanos eram grandes inimigos do povo cristão. Do povo cristão, por exemplo, os portugueses. Os italianos também, que dominavam toda essa região, né? Os italianos eram grandes comerciantes, os judeus financiavam muito o comércio na região do Mar Mediterrâneo. Vejam um mapa sobre isso. O que vai acontecer? Vai acontecer que ali, um dos motivos é que ali vai se diminuir
o comércio dessas especiarias, canela, cravo, pimenta, porque essa era uma das rotas marítimas feitas então pelos portugueses. Saíam de Portugal, passavam pelo centro da Europa, pelo mar Mediterrâneo, e iam até a região das Índias. Por isso que quando chegaram ao Brasil, um dos motivos foi que chamaram aqui o povo nativo que vivia aqui de indígena, os índios, que achavam, alguns diziam que achavam que estavam chegando às Índias. Embora a viagem ao Brasil já tinha sido alvejada, já tinha pensado um pouco antes aí pelos portugueses. Mas também não é só esse motivo, vocês vão ver nos exercícios que há muito tempo antes Portugal já vinha pensando na possibilidade de achar uma nova rota para as Índias. Por quê? Porque cada vez que ele passava ali pelo entreposto Constantinopla, que mesmo antes de ser dominada pelos turcos, quando era dominada pelos italianos de Florença e de Veneza, eles tinham que pagar impostos. Então os portugueses já pensavam em achar uma nova rota para as Índias. Em 1453, quando Constantinopla é dominada pelos turcos, que eram chamados de turco-ocão, porque eram ligados ao diabo, ao demônio e tudo isso, quando eles chegaram nessa região, quando foi dominada essa região, então os portugueses tiveram que achar uma nova rota. E aí Bartolomeu Dias, auxiliado também por Vasco da Gama, que dá nome ao maior clube de futebol do Brasil, sempre é uma piada, o Vasco da Gama, em 1498, ele achou uma rota para atravessar o Cabo das Tormentas, hoje chamado de Cabo da Boa Esperança, e chegar então às Índias, onde vieram a fazer comércio, depois chegaram à China. Os chineses também faziam grandes viagens, também tinham seus barcos, os vikings tinham seus barcos. Então, começa a se formar vamos dizer que um mercado mundial dessas grandes viagens. E juntamente com isso, para encerrar aqui, quase encerrar, já estamos em 22 minutos, e eu falei que ia fazer em 25 a 30 minutos no máximo essa nossa conversa, ainda nós temos um fato chamado, que vocês leram sobre, o Tratado de Tordesilhas. O que acontece, pessoal? Para toda essa navegação, vamos pensar o seguinte, hoje em dia, com mais um cafezinho aqui, hoje em dia, quando a gente vai para um barco sair, vamos dizer, você vai pegar um barco e vai daqui até a Europa. Você tem que ter uma licença para isso. Os países já estão definidos. Naquela época, não existiam países definidos em todos os lugares. Quem é que definia o que era território de quem? A igreja. A igreja ainda tem muito poder hoje em dia, mas naquela época era muito mais. Então, existiam as chamadas bulas papais. E as bulas papais definiam o que se podia e o que não podia fazer. Em 1494, se assinou o chamado Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, já existiam outros tratados antes, mas ele definiu que as terras a leste de uma determinada faixa, seriam de Portugal, e as terras a oeste dessa faixa seriam espanholas. Por que isso? Porque Espanha e Portugal eram, primeiro, os dois grandes reinos cristãos daquele momento, e depois eram os grandes países que estavam na proa, na frente dessas grandes navegações. Então o Papa, e junto com os líderes, os monarcas de Espanha e Portugal, assinaram essa determinação de que seria dividido. Então Portugal ficou não tinha sido descoberto a América ainda, em 1494, em 1492 Cristóvão Colombo tinha chegado à América, mas ainda 2 anos não tinha se visto quase nada aqui. Mas em 1494, já pensando nisso, já estavam dividindo isso. Agora, quem não gostou nada disso, obviamente, foram as outras grandes nações. Vocês devem saber, existia já a Inglaterra, já estava forte. Os Países Baixos, que hoje são a Bélgica e a Holanda, e Luxemburgo hoje, mas nessa época vamos destacar a Bélgica e a Holanda. E também
vamos à França também, né? Esses países não gostaram nada. Por isso que hoje, uma coisa que chama muita atenção de garotos da idade de vocês, e até eu gosto muito do tema, é a pirataria, os filmes de pirata, o Barba Ruiva, o Barba Rossa e tal. Os piratas, eles surgiram nessa época, por quê? Eles eram financiados pela coroa inglesa. Os ingleses financiavam os piratas para saquear, roubar navios portugueses e espanhóis. Por quê? Só os espanhóis, os portugueses poderiam fazer comércio nessa região. Então isso foi o Tratado de Tordesilhas, tá? Esse é um breve resumo do que está no capítulo de vocês. O capítulo de vocês ainda vai tratar de Cristóvão Colombo, que descobriu, chegou primeiro na América, e depois um pouco do descobrimento do Brasil, tá? Essa é uma tentativa de uma pequena aula de 25 minutos. Eu quero que depois vocês me deem até uma resposta de se foi legal ou não isso. Quem quiser me mandar no privado lá, me falando se gostou, se achou legal, como é que foi baixar esse vídeo, se ficou muito pesado. É uma tentativa, tá, pessoal? Espero que seja proveitoso e que tenha sido divertido aí, que eu tenha conseguido passar um pequeno resumo aí do capítulo para vocês. Sei que é muito mais legal em sala de aula, mas a gente nesse momento tá aí à distância, tá? Bom, falando um pouco do que eu estou enviando como atividade para vocês, a atividade dessa semana de vocês é ver esse vídeo, né? Pensar um pouco isso. E depois vocês vão fazer o quê? Agora que vocês já leram um capítulo, eu quero que vocês vão até a página 42 do livro de vocês e respondam as questões. Tá tudo no livro, que não está no livro tá meio que respondido aqui também nesse vídeo, né? Ou ajudando. Vocês devem fazer isso no caderno de vocês. Não precisa me mandar as atividades por WhatsApp, tá? Tem muita gente me mandando, não precisa agora, porque senão é muita coisa para você ficar me mandando e não tem como. É meio complicado por WhatsApp esse sistema de correção. O que vai acontecer? Vocês vão deixar no caderno de vocês. Quando voltar, eu vou cobrar, vai valer nota, vai tudo isso, mas na volta, que espero que seja em breve, espero que mês que vem, tomara que essa pandemia esteja resolvida o mais breve possível para a gente voltar, tá? Então é isso. Muito obrigado aí por terem visto o vídeo, quem chegou até aqui, e boa semana para todos vocês.